Felipe e Débora se conheceram na faculdade, um dos lugares mais improváveis para se conhecer o amor de sua vida. Quando ela o viu pela primeira vez entrando na sala, teve a certeza que era com ele que queria se casar, mas ele não deu bola no início. Depois de se conhecerem melhor, ele também se apaixonou por ela, e após um período de conversão da parte dela, oração, preparação, discipulado e a bênção de seus pais, eles começaram a namorar. 2 anos de namoro, 2 anos de noivado, muitas dificuldades, mas o amor se consolidou e já estão casados há 2 anos. Com vocês, Felipe e Débora. Boa noite, pessoal. Glória a Deus. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente que vai abrir essa conferência, né? Uma difícil missão aqui de abrir. A Dé já está chorando e ela vai chorar bastante ainda durante esse período de ministração. Amém? Quer falar alguma coisa para começar? Então eu vou começar, depois ela vem para terminar. Tá bom, gente? Obrigado, Lina. Vai deixar a Bíblia aqui? Glória a Deus, pessoal. Quem já começou sentindo a presença de Deus aí nessa noite? Glória a Deus. Obrigado, Brunão. Amém. Galera, glória a Deus pela sua vida aí. Quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui pela segunda vez, quem está visitando a gente aí de fora, glória a Deus pela sua vida. É uma honra e uma missão muito dura, muito difícil de estar aqui, porque nós sentimos aí o peso, né, da glória de Deus, mas eu espero que o Senhor me use para falar com vocês, amém? Deixa eu botar um fundinho aqui, né? Eu gosto do fundinho. Ô Di, libera para nós aí. Melhor, né? Só não pode dormir. Amém? Pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre honra, né? O tema, para quem viu lá no cronograma, né? É honra, um princípio para o relacionamento. E uma coisa que a gente se comprometeu entre nós aí, todos nós que vamos estar pregando aqui, é que nós vamos falar sobre relacionamento entre marido e mulher, noivo e noiva, namorado e namorada, mas acima de tudo nós vamos falar de Jesus Cristo aqui, amém? Então, a gente acredita que sem Jesus Cristo, nem o melhor guru de relacionamento vai resolver o seu problema, nem o melhor conselho de relacionamentos vai te dar um relacionamento perfeito. Só Jesus pode fazer isso, amém? Então vamos falar de honra. Antes de falar de honra, a gente precisa falar um pouco sobre liberdade, né? A honra é uma escolha do ser humano que dentro de um relacionamento e na vida inteira dele, né? Quando a gente veio para Jesus, e se você ainda não aceitou Jesus, você pode fazer isso ainda hoje, né? Você pode fazer isso aqui, nós faremos isso no final, em nome de Jesus. Mas quando a gente veio para Jesus, a gente recebeu uma palavra que nós fomos libertos, né? Então a gente agora é livre do pecado, livre da acusação. Nós vivemos no período da graça, então o pecado não mais nos condena. Aquilo que o Senhor tem para nós é liberdade. Só que com a liberdade, a gente tem também, quando Jesus nos deu a liberdade, Ele nos deu uma escolha, para escolher 2 opções simples, o certo ou o errado. Simples, né? É essas 2 opções que o Senhor nos deu. Mas no caso da honra, quando a gente é livre, a gente pode escolher também não dar honra, né? A liberdade traz essa possibilidade para nós. Num lugar onde a pessoa é escrava, onde a pessoa é forçada a servir alguém, ela obrigatoriamente precisa dar honra para o seu senhor. Ela, como serva, escrava, ela sabe que ela precisa dar honra, até porque se ela não der, se ela não servir direito, ela vai ter alguma punição, vai ter algum castigo, alguma coisa assim. No nosso caso, não. Se a gente não der honra, não acontece nada com a gente. Teoricamente, não acontece nada com a gente, né? A gente não recebe nenhum castigo. O nosso pastor não vai vir e nos colocar, nos amarrar num tronco e ficar dando chicotada na gente. Não vai acontecer isso. Porém, as consequências são
tão ruins quanto apanhar, talvez, né? Mas aí quando a gente vê esse mundo que nós estamos hoje, que fala sobre a liberdade, nós somos libertos e tal, quem escolhe a honra, escolhe deixar a liberdade de lado. Quem escolhe a honra, fala assim, eu pego a minha liberdade e devolvo ao Senhor, porque como um ser livre, eu me coloco debaixo de alguma coisa. Como um ser livre, como minha escolha, eu não estou sendo forçado a fazer essa escolha. Como liberdade, eu chego e falo, não, eu vou ficar debaixo disso aqui. E o que é isso aqui nós vamos falar um pouco hoje. Mas quando nós escolhemos honrar, seja o nosso pastor, seja o nosso pai, seja o próprio Deus, seja o nosso cônjuge, nós dizemos para a nossa liberdade, eu deixo você de lado e escolho servir você. E aí eu quero que você abra para a gente começar em Mateus capítulo 20, versículo 25. Nós vamos ler aí uma parte dessa história, mas eu quero te deixar já antenado sobre o que está acontecendo aí. Eles estavam lá entre os discípulos, nesse dia aí, que está contando em Mateus 20. E aí chega... Perdão. E aí chega a mãe dos filhos de Zebedeu, de 2 discípulos de Jesus. E para Jesus, fala assim, Jesus, um pouco antes, né? Ela fala, permita que os meus filhos sentem do seu lado, lá no céu. E aí os outros discípulos olham aquilo e falam, peraí, como assim ele? Não, tem que ser eu, porque eu. E aí vira um brigueiro. Você imagina os 12 discípulos brigando entre eles, com Jesus do lado, para ver quem que ia sentar do lado de Jesus lá no céu. Eles já tinham convicção que eles iam para o céu. Mas eles agora estavam brigando para ver quem seria, quem que era o cara que era melhor entre os 12, que devia sentar do lado de Jesus. Você imagina essa situação, né? Eu imagino Jesus assim, igual o nosso pastor Lube, né? Se a gente brigasse com o Lube para ver entre nós aqui da nossa igreja, com o Lube do lado, falando, não, eu vou pregar hoje, não, eu que vou sentar do lado do Lube hoje, o que ele iria falar para nós? Mas a partir do versículo 25, Jesus começa a falar. Então Jesus reuniu todos e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Veja aí, ele está falando sobre uma hierarquia, certo? Os governantes têm poder sobre o povo e os oficiais sobre os seus súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Lembra da história que a gente estava falando, dos 12 brigando para ver quem quer sentar do lado de Jesus? Jesus vira para ele e fala assim, viu, vocês estão com uma visão um pouquinho errada sobre o assunto aí. O negócio não é quem vai sentar do lado de Jesus, isso aí não importa. Nós não somos aí a cadeia do governo, né? Presidente, o vice-presidente, a Câmara dos Deputados, os governadores, os deputados estaduais, não somos. Jesus fala, entre vocês, quem quiser ser o maior, que seja o servo. Numa cultura onde a gente tem a liberdade para fazer o que a gente quiser, Jesus vem e fala assim, você precisa escolher ser o último, ser o servo, ser o menor, para que a sua vida com Jesus Cristo seja bem sucedida. E aí ele fala, nem o Filho do Homem, nem eu que sou Jesus, que sou filho do Deus, vim aqui para ser servido. Nem eu que estava lá em cima de boa, tranquilão, desci aqui para salvar vocês, não estou exigindo que vocês me sirvam. Como é que vocês querem agora brigar para ver quem vai sentar do meu lado? Você tinha que estar brigando para quem vai servir mais. Não tinha que estar brigando, na verdade. Mas tinha que estar
com o coração em quem vai servir mais. Eu estava lendo um livro para preparar essa palavra e tinha um trecho que falava assim: a honra tem passado por tempos difíceis em nossa cultura. A independência é adorada. Focamos nos relacionamentos particulares com Deus e temos dificuldades em reconhecer a autoridade espiritual e em considerar os outros mais importantes do que nós mesmos. O resultado é que estamos cortados do fluir do céu. Você consegue perceber isso na sociedade de hoje? Pessoas que dão valor muito mais a si mesmo do que aos outros e têm dificuldade em submeter a qualquer tipo de liderança. Você vê direto e reto pessoas na internet, pessoas na televisão, falando: não, porque eu não preciso disso, não, porque eu sou livre, não, porque isso aqui não é para mim, eu não preciso me sujeitar ao meu marido, eu não preciso me sujeitar ao meu pastor, eu não preciso me sujeitar ao meu chefe, eu não preciso me sujeitar nem a Deus. Eu sei o que eu faço da minha vida e eu não preciso que ninguém dê pitaco nisso. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: cada um cuida da sua vida. Esse é Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Quem já não ouviu essa frase aí, né? Se você concorda com isso aí, irmão, já vamos começar quebrando uma aí, né? Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da vida do outro mesmo. Que nós estamos aqui para um cuidar do outro, um amar o outro, a gente se ajudar, a gente se amar. Que nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por problemas e a gente vai precisar um do outro. Dar honra realmente libera a vida de Deus em uma situação. Quem está falando isso aqui, quem falou essa frase, é um cara chamado Bill Johnson, não sei se vocês conhecem. Ele é o pastor sênior da Bethel Church nos Estados Unidos. Vocês já devem ter ouvido falar da Bethel Church. Muitas das músicas que a gente canta hoje são da Bethel Church, né? E o pastorzão lá, o pastor sênior, que podia falar assim, ó: dar honra para o pastor sênior é mandamento na minha igreja. Não, ele fala: dar honra libera o fluir do céu sobre a nossa vida. E eu quero, para não me estender muito, que a Débora tem uma história muito legal para contar para vocês ainda, muito engraçada, falar um pouco para vocês sobre 3 pilares que o Senhor me deu para a honra. E se você quiser anotar isso aí, é importante. 3 pilares para a honra. Primeiro pilar: honra a Deus. Isaías 29:13, não precisa abrir, só se você quiser anotar. Fala assim: portanto o Senhor diz: esse povo fala que me pertence, honra a mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. Mateus 22, 37, 38, também não precisa abrir, fala: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O primeiro pilar de honra é honra a Deus. E aí eu botei uma frase aqui assim, ó, em caixa alta, né, em letras maiúsculas, falando assim, ó: nenhum relacionamento, namoro ou casamento pode estar acima de Deus. Amém? Você concorda com isso? Nenhum relacionamento seu pode estar acima de Deus. Para pensar hoje, você casado, você que está solteiro, você que está namorando, você que está gostando de alguém, você trocaria tudo para ficar com a pessoa que está do seu lado aí, o seu namorado? Você trocaria tudo para ficar com Deus, inclusive a pessoa que está do seu lado? Aí ficou difícil, né? Poxa vida, mas e o meu namorado, e a minha namorada, e o meu mozão, e o meu nego, e o meu vida, né, amor? Aí você para pensar que você está dando muito mais importância para esse teu relacionamento do que para Deus. E aí já começamos errado. Então, se você já se identificou com isso, primeiro pilar que você tem que transformar na sua vida, esse pilar tem que ser Deus. E Ele é o maior, Ele é o que sustenta tudo sozinho, Ele é o que você tem que dar mais atenção. É para Deus, é para Jesus. A importância que Deus tem na sua vida, na tua rotina, no teu dia a dia, tem que ser muito maior do que
do que a pessoa que você gosta, da pessoa que você ama. Dar a sua vida a Ele, inclusive em tempo com Ele. Quando você dedica mais tempo para a pessoa que está do seu lado aí, para o seu cônjuge, para o seu namorado, para ficar jogando conversa fora, para ficar falando sobre alguma coisa, do que com Deus, esse negócio tende a ir pro buraco. Principalmente o namoro. O namoro é uma parte onde você tem que conhecer a pessoa que está do seu lado. Não é pecado largar o namorado, né? Às vezes a gente fala, né? Poxa, mas Deus não tinha confirmado que era ele o homem ou era ele a mulher? Como que vai largar? Não é pecado largar. Não deu certo. Não bateu. Tá certo que poderia ter tido visto um pouco antes, né? Mas amém, largou. Agora você nunca pode colocar esse namoro acima de Deus. Nunca, 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 nunca. Então para pensar na sua rotina aí. Você conversa mais tempo com seu namorado, você passa mais tempo com ele, você fica assistindo filme e tal, e você dá esse mesmo tempo que você dá para ele, para Deus, perdão. Você dá o mesmo tempo que você dá para o seu namorado para Deus? Se essa resposta é não, eu não vou botar um peso sobre as suas costas, né? Porque às vezes nem eu estou fazendo isso também. É para mim também essa palavra. Amém? Mas se a gente está dando mais importância para o nosso relacionamento do que para Deus, esse negócio tende a ir mal. Porque você pode ter certeza que os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da palavra, davam muito mais importância para Deus do que qualquer outra coisa. E quando Deus fala que o maior mandamento é esse: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Não tem como alguém assumir o lugar de Deus. Se o seu primeiro pilar hoje não é Deus, é o seu namorado, a sua namorada, o seu marido ou qualquer pessoa aí, você precisa trocar. Você precisa pôr Deus em primeiro lugar. E se essa pessoa que está do seu lado te impede de pôr Deus em primeiro lugar, pode dar tchau para ela. Os casados falam um amém para me ajudar. Porque se o namoro te leva para longe de Deus, é impossível que seja de Deus esse namoro. Namoro cristão, namoro de Deus, namoro do Senhor te leva para mais perto de Deus. Quando você namora no Senhor, o teu namorado, a tua namorada te leva para mais perto de Deus, não para mais longe. Quando você está perto dele, quando você está junto com ele, quando você conversa com ele, o seu coração queima por estar cada vez mais perto de Deus. Esse é o namoro cristão. Esse é o namoro correto, o namoro perfeito. Talvez nunca vai ser assim, né? Nossa, estou conversando aqui, ai, vamos jantar hoje, não, vamos ficar orando em casa. Não é isso que eu estou falando. Mas se o seu namorado, por exemplo, não te deixa ir no culto, não te deixa ir nas agendas da igreja, não te deixa participar com os irmãos na igreja, te começa a privar de algumas coisas do Senhor, se quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é seu namorado e não é Deus, tem que começar a analisar aí. Amém, queridos? Então o primeiro pilar é Deus. Nenhum relacionamento, nenhum pode estar acima de Deus. Nada pode estar acima de Deus. Ele é tudo. Ele é o maior. Ele é o nosso Senhor. Ele é quem tem que estar em primeiro lugar em tudo na sua vida. Em tudo, em tudo. Tira tudo que está lá em cima. Põe um degrauzinho para baixo e coloca Deus lá em cima. Você vai ver como que todo o resto vai começar a prosperar. Muito melhor. Amém? Segundo pilar, da honra. Além de Deus. Aí já são um grupo de pessoas, que é os pais, pastores e líderes. Abre aí em Efésios 6. Efésios capítulo 6, rapidinho. Gente do céu. Por que o relógio está passando tão rápido assim? Efésios 6, 1. Vai abrindo aí. Eu vou lendo aqui. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa,
Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Isso aqui, gente, é um mandamento que veio lá com Moisés, lá no início de tudo. E aí aqui Paulo repete esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. Às vezes você teve uma relação difícil com teu pai ou com sua mãe, você teve um entrave, você teve alguma dificuldade com eles, ou você às vezes nem conheceu teu pai e tua mãe, por qualquer motivo que seja. Mas se você tem ele perto de você, ou se você conhece ele, se você tem contato com ele, o mandamento do Senhor é: honre teu pai e tua mãe, para que os seus dias, para que você tenha vida longa na terra. Isso aqui, gente, é um negócio que nós temos que colocar dentro do nosso coração mesmo e guardar, porque a gente vê isso acontecendo nas vidas, a gente vê isso acontecendo com as pessoas que vivem muito. Você conversar com um idoso, bem idoso, você pode ter certeza que ele vai te falar que ele amava o pai e a mãe dele, que ele honrava eles. E você pode ter certeza que algumas pessoas que têm muita dificuldade: e aí, como é que está seu pai? Ah, abandonei ele faz um tempão. E aí, como é que está sua mãe? Ah, não converso com ela faz um monte de tempo. E às vezes não é nem questão de brigar com o pai e com a mãe, porque às vezes você tem uma relação boa com seu pai e com a sua mãe, você simplesmente não honra eles, você simplesmente não dá o que eles merecem, que é honra. Algo que o Senhor sempre colocou no nosso coração é que nós devemos honra a eles de qualquer maneira, né? Eles fizeram muita coisa por nós. Eu falo por mim, meu pai e minha mãe sempre fizeram tudo por nós, tudo. E às vezes ele conta aqui no cultos, no meio das pregações, sobre os perrengues que eles passavam quando eu nasci, quando eu fui crescendo. Eu não lembro de nada disso, porque para mim foi tão tranquilo, foi tão de boa, né? Porque eles fizeram tudo por mim. E agora chegou a minha hora de retribuir isso para eles, de retribuir essa honra para eles. Então, quando eu quero um relacionamento com alguém, meu pai e minha mãe têm que estar de acordo com isso. Meu pai e minha mãe têm que estar me abençoando nessa. Você pode ter certeza absoluta que se você está num relacionamento, se você quer começar um relacionamento, que a primeira coisa que o seu namorado, sua namorada, quando pisou na sua casa, seu pai olhou para ele e falou assim: esse cara aí, não gostei dele não. Não estou sentindo paz no meu coração sobre esse cara aí não. Olha, eu acho que você devia esperar com essa menina aí, porque eu acho que não está na hora de você namorar ainda por causa da sua idade. Eu acho que você tinha que esperar um pouco. Eu acho que você tinha que esperar um pouquinho por conta daquilo que você está passando na sua vida. E aí você faz o quê? Ah, esse velho quadrado aí, não sabe nada da vida. Está querendo gorar meu relacionamento. Agora que eu achei o meu príncipe encantado. Agora que eu achei a princesa da Pérsia, né, amor? Agora que eu achei a mulher dos meus sonhos, meu pai vai querer gorar o meu relacionamento? Jamais. Pode ter certeza, irmão. Uma hora esse negócio vai pro buraco. A gente tem vários exemplos disso que a gente pode atestar. Então, se você não tem a bênção do seu pai e da sua mãe sobre o seu relacionamento, reveja o seu relacionamento. E se você não honra eles, se você não presta conta a eles, uma coisa que a honra é muito importante. O Espírito Santo lembrou eu aqui, estava esquecendo. Uma coisa que a honra é muito importante é a prestação de contas. Prestação de contas é algo que demonstra a honra. O que é prestação de contas? Pai, hoje eu vou em tal lugar com o meu namorado, hoje eu vou em tal lugar com a minha namorada, tudo bem para você? Tudo bem, filho. Volte 11 horas, volte meia-noite. Amém, pai, farei isso. E aí, filho, como é que foi? Foi tudo bem. Prestação de contas, isso é honra. O seu pai, você pode ter certeza que os seus pais, sua mãe, se sente tão feliz quando isso acontece. Eu brinco com a minha mãe, né? A gente fez agora 2 anos de casado. Até hoje,
quando eu vou viajar, vou ter que fazer alguma coisa, eu preciso avisar ela que eu estou saindo, e preciso avisar que eu cheguei, né? E aí, às vezes eu falo para ela, pô, mas eu sou casado, meu, não precisa ficar te dando satisfação para onde eu vou. Aí ela faz o quê? Ela manda mensagem para Débora, né, pai? Para Débora responder para ela. Mas eu tenho certeza que quando eu falo, ó, estamos saindo, ó, chegamos, ela deve ficar tão feliz, né? Poxa, ele lembrou que eu fico preocupada e tal. Isso é honra. Obediência é honra. Falei aqui. E aí, ó, um pouquinho para baixo, Efésios 6. Escravos, versículo 5, tá? Perdão, versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Aqui está falando de escravo, mas eu tenho uma convicção na minha vida que a Bíblia foi escrita e o que está dentro da Bíblia mas não existe mais escravidão, então vamos arrancar esse pedacinho da Bíblia aqui, isso aqui não faz mais sentido. Não, faz sentido. Não tem mais escravidão hoje, certo? Mas lembra que a gente falou no começo que eu escolho ser servo? Então digamos que eu escolho ser escravo de alguém, escolho ser escravo, né? Ele fala assim, escravo, sirva ao seu Senhor com respeito e temor. Procure agradá-los sempre, não só quando eles estão olhando. Isso aqui é legal demais, né? Quantas pessoas você conhece que na frente... Um exemplo legal é na escola, né? Na escola é assim. Quando o professor está olhando, eu sou o aluno mais santo que existe. Chamo ele de senhor professor. Falo que ele é um ótimo professor. O que ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. Na hora que ele vira de costas, aí tem sempre os engraçadinhos, né? Que aí fica fazendo careta para o professor, mostra dedo, né? Começa a xingar o professor pelas costas. Não acontecia isso na sua escola? Na minha acontecia. Isso é o pior exemplo de honra que existe, né? Quando a pessoa está te olhando, você é o santo. Quando a pessoa não está te olhando, você é um dos do exército do capeta, né? Um soldado do exército do capeta. Aí a gente vê assim às vezes, né? Ou um pai, ou uma mãe. A gente chega assim, viu? Nossa, mas seu filho não obedece, seu filho faz o quê? Acha, meu filho? Ô louco. Não, lá na minha casa ele é um doce de menino. Uma menina tão quietinha, não faz nada, né? Na frente da mãe, a pessoa, né? É a pessoa mais linda do mundo, né? Mas quando está longe da mãe, está longe do pai, então, meu Deus do céu. E acontece na igreja, né? A gente sempre dá esse exemplo, né? Quando o Lube está olhando, ninguém faz nada. Quando o Lube está olhando, nós estamos falando da palavra do Senhor, de Jesus Cristo, né? Quando o pastor Lube está olhando, a gente está se amando como irmãos, né? Nos cumprimentando com o ósculo santo. Agora, quando o Lube não está olhando, eita nós, cadê a honra, né? Aí às vezes a gente brincava, né? O Lube não está aqui, mas o olho dele veio, viu? Fica esperto. Todo mundo ficava assim, ixi. E quantas vezes, né? A galera da nossa geração aí, misericórdia. A galera da nossa geração, né, que a gente tentava fazer uns esquemas errados, né? Mas era batata o Lube aparecer na hora do negócio. Mas era... Parece que o Espírito Santo avisava ele, 8h52 e 30 segundos você passa. Que vai estar acontecendo o pecado do seu menino ali. Aí sabe quando a pessoa está assim, né? Aí aparece. Não ia fazer nada. Então, agradá-lo sempre, não só quando ele está olhando. O versículo 7 fala, trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. Olha isso. Nós não falamos que o primeiro pilar é servir a Deus sobre todas as coisas? O segundo pilar é como se fosse servir a Deus também. O seu pastor, o seu líder, o seu pai, o seu superior,
Lá no trabalho, meu irmão, mesma coisa. Honra também. Se está acima de você, merece honra. Como eu falei, às vezes a gente tem essa dificuldade de considerar as outras pessoas mais importantes que a gente. E Jesus fala, seja servo, seja escravo. Então falamos sobre obediência. Falamos sobre a promessa de vida longa. Falamos sobre agradar o líder, o pastor, mesmo quando ele não está olhando. E também servi-lo de todo o coração, como se estivesse sendo para Deus. Esse é a sua missão. Como servo, como liderado, como ovelha de um pastor, como filho, de prestar. E eu quero que você hoje já comece a maquinar na sua cabeça aí, o que você vai fazer quando você sair daqui hoje, né? Se você às vezes está falhando nisso aí, você tem uma bela de uma oportunidade hoje de chegar no seu líder, chegar no seu pai, chegar na sua mãe, chegar no seu pastor e falar assim, pastor, me perdoa, porque eu não estou te honrando, eu quero restaurar isso, quero começar de novo, quero prestar contas para você, quero ouvir os seus conselhos, quero estar com você. Então já começa a pensar aí, e você tem essa oportunidade de fazer isso ainda hoje, amém? Não precisa sair daqui agora, mas daqui a pouco você pode fazer isso, dá um abraço nele, fala, me perdoa, vamos começar uma nova história. Eu fiz isso hoje, não sei se o Lube percebeu, né? Mas eu fiz isso hoje. Ele mandou uma mensagem, metendo fumo em nós lá no nosso grupo da conferência. Eu falei assim para ele, pastor, obrigado pelas tuas orações, porque nós somos frutos das suas orações. E eu falo pouco isso, devia falar mais, viu, pastor? Eu tenho que dar muito mais honra a eles também, vale para mim também. E por último, para a gente finalizar rapidinho, Efésios 5, 21, um pouquinho para trás do que a gente estava lendo aí. Eu não vou ler não. Alguém vai ler isso aqui durante essa conferência, né? Alguém vai ler. Sobre maridos e mulheres. Terceiro pilar, honre o seu cônjuge. Honrar o cônjuge é o terceiro pilar. Então você honrou a Deus, primeiro lugar. Honrei a Deus, estou dando honra a Deus, Ele é o primeiro lugar da minha vida. Segundo pilar, honrei meus pastores, honrei meus líderes, honrei meus pais. Está todo mundo de acordo com o meu relacionamento. Glória a Deus, vamos para frente. Terceiro e último pilar, honra ao seu cônjuge, ao seu parceiro. Pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser o noivo, pode ser a noiva, pode ser o namorado ou a namorada. Isso é algo que às vezes a gente falha e falha bastante. Honrar a pessoa que está do nosso lado. Vale muito mais para o casamento, mas você vai casar um dia, então você já leva isso para você. A mulher, a Bíblia fala nesse Efésios 5, 21 até o capítulo 30, fala que a mulher tem que se sujeitar ao seu marido e ser submissa a ele. Porque o marido é o cabeça da sua esposa, então ela tem que ser submissa. Mas muitas vezes os homens usam esse versículo, a mulher tem que ser submissa, hein? Você não está sendo submissa, hein? Mas aí não esquece de ler o restante do capítulo, né? No 25 está lá, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então é uma via de mão dupla. A mulher, nós estávamos falando isso hoje à tarde, sobre um relacionamento que a gente está aconselhando. A mulher fala assim, poxa, mas eu não quero ser submissa, eu não concordo com isso. Mas a Bíblia fala que você tem que ser submissa. Mas sabe o que acontece? O marido dela não ama ela como Cristo amou a igreja. Que prazer que a esposa tem de ser submissa. Agora pensa no contrário. Pensa na mulher sendo amada como Cristo amou a igreja. Vocês têm dúvida de que Cristo amou a igreja? Diga não. Não tenho dúvida que Cristo amou a igreja. Opa, obrigado. Não tenho dúvida que Cristo amou a igreja. Então, a nossa missão como filhos de Deus é amar um ao outro, honrar um ao outro, saber conviver com os defeitos e exaltar as qualidades. Isso é o relacionamento auge. Você pode ter certeza que quando um casal está brigando, ou eles estão falhando em reconhecer as qualidades,
ou eles estão falhando em suportar os defeitos. Tá brigando, tem alguma coisa aí. Por que você está brigando? Ah, porque ela não fez isso, não fez isso. É um defeito, você não está sabendo suportar isso nela. Por que você está brigando? Ah, ele nunca fala que eu estou bonita, ele nunca fala que não sei o quê. O cara não está sabendo exaltar as qualidades dela. E aí nós vamos muito à frente. Novamente eu falo de Mateus 20, 25, para eu terminar aqui. Pode vir aqui, amor. Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, que seja servo. Então, a partir de hoje, leve a honra para a sua vida. E você pode ter certeza que nós não estamos falando aqui, eu não estou falando aqui só sobre o relacionamento conjugal, não estou falando aqui só sobre relacionamento namoro. É para a sua vida inteira. Com certeza seu namoro vai ser muito mais impulsionado com honra, mas é para a sua vida inteira. Você tem a oportunidade de sair aqui a partir de hoje, honrando seus líderes, honrando seus pais, honrando a Deus em primeiro lugar, honrando seus pastores e honrando a sua esposa, seu marido, sua namorada e assim vai. Amém? Então agora eu vou passar a palavra para minha esposa, que vai contar um pouquinho da nossa história para vocês, de como tudo começou. Amém? Depois a gente ora para terminar. Amém. Eu acho que esse tema que o Fê pregou sobre honra tem muito a ver com o nosso relacionamento. Como tudo começou, né? E a honra sempre foi muito presente na nossa vida. Então, na verdade, é um presente para a gente poder falar de tudo isso. E esse tema casou muito com a nossa história, com tudo que a gente viveu, sabe? Porque a gente sempre deu honra, né? Deu honra aos pais, aos nossos líderes, aos nossos pastores. A gente sempre foi muito submisso e escutava os conselhos e ainda escuta, e a gente vai continuar escutando até eles estiverem nessa terra. E até a gente estiver com filho, neto, bisneto, a gente quer escutar os conselhos deles, porque isso eu acho que não existe nenhuma outra forma de dar honra quando você escuta um conselho, quando você é submisso ao seu pastor. E isso tem, aos seus pais, isso tem muito a ver com o nosso relacionamento. Porque, para quem não conhece, para quem não sabe da nossa história, eu e Felipe, a gente se conheceu na faculdade. E quando eu comecei a relembrar a nossa história, né, eu até mandei uma foto lá no nosso grupo que eu chorei muito. Porque quando a gente escreve a história, né, de tudo que a gente passou, por todas as coisas que a gente passou, a única coisa que eu senti foi gratidão a Deus. Por tudo que Ele cuidou da gente, a maneira com que Ele cuidou da nossa história, sabe? Bom, então eu vou começar a contar um pouquinho como que a nossa história começou. A gente se conheceu na faculdade, lá na IT, em Bauru. Para quem não sabe, a família do Fê, agora a nossa família, tem uma empresa lá em Bauru, mas a igreja é aqui em Novo Horizonte, né? Então a gente vive essa vida de estrada, né? Todo final de semana. E se Deus quiser, no futuro bem próximo de quarta-feira também, né, Fê? Então, eu não era convertida. E aí a gente acabou se encontrando na faculdade. Eu lembro o primeiro dia que ele abriu a porta da sala da faculdade, eu vi ele e alguma coisa me tocou assim, meu coração acelerou, parece assim, fala assim, parece história de filme, mas é verdade. Eu vi alguma coisa muito diferente no Felipe, e ele estava usando uma camiseta polo, ele levava o notebook dele aqui do lado assim, né? E era impressionante, o Felipe sempre estava rodeado de gente. Com esse sorriso lindo que ele tem, todo mundo ficava rodeado nele, né? Ele era o centro das atenções da nossa sala. E quando eu vi ele pela primeira vez, foi assim, algo mexeu no meu coração, muito profundo, assim. Meu coração apertou, assim, sabe? E aí, com o passar dos dias, não tinha chance nenhuma de eu chegar perto dele, porque ele sempre estava rodeado de gente, era impossível chegar perto do Felipe. E um belo dia, eu sentava na porta, assim, né, na fileira da faculdade, assim, eu sentava do lado da porta, encostada na parede, né. Minha amiga falou assim, Débora, eu não gosto do lugar que eu tô sentando, você não quer trocar comigo? Eu falei, eu troco com você, não tem problema.
Aí eu troquei de lugar com ela. Nisso, o Felipe entrou pela porta, né, da sala, sentou bem do meu lado. Eu falei assim, nossa, meu Deus, eu queria dar um abraço na minha amiga. Eu falei, eu nunca mais vou sair desse lugar. Vou escrever o meu nome na carteira e na carteira dele também, só pra gente não trocar mais. E aí a gente começou assim, e aí todo dia ele começou a sentar no mesmo lugar. E eu todo dia fazia de questão chegar mais cedo para sentar no mesmo lugar, né? Tava quase guardando lugar para ele. Aí, depois de um certo tempo, né, Fê? A gente começou a conversar, assim, mas só coisa bem superficial, né? Tipo, ai, tá chovendo hoje, ai, tá frio. E assim, cada dia mais meu sentimento crescia por ele. Era assim, era algo que eu não conseguia entender o porquê. E era algo tão palpável, era algo assim, que eu não conseguia explicar o que eu sentia por ele, de uma pessoa que eu nem conhecia, não sabia de nada. Ele não falava da vida dele. Ele não falava que ele era filho de pastor. Ele não falava que ele nasceu dentro da igreja. Ele não falava nada. Porque as atitudes dele não precisava falar. Pelas atitudes dele eu já sabia que ele era alguém diferente. Tudo que ele fazia era diferente. A atitude dele era diferente. E aí, durante um certo tempo, né? A gente foi se conhecendo, mas só como amigo mesmo, né? Eu já queria ser namorado, mas era só como amigo. Gente, eu tive que insistir muito nele. Eu insisti muito, porque ele não me dava bola. Sabe o que ele fez uma vez comigo? A gente foi, né? Com muito custo. Eu tinha uma amiga que me ajudava muito, né? Ela falou assim, Débora, hoje ele vai comer pastel com a gente. Hoje ele vai comer pastel. Falei, nossa, eu vou comprar até uma roupa nova. Porque eu era assim, gente. Eu tava apaixonada. Eu não sabia o que fazer. Aí, né, fomos. Nossa, eu passei um monte de perfume, né? Eu queria encantar ele, né? Ele não me dava bola, né? Aí eu falei assim, ai, vamos, né? Aí ela falou assim, Dé, ele aceitou. Eu falei, então vamos, né? Toda despretensiosa, né? Nem aí. Fazendo charme pra ele, né? Pra ver se ele se tocava. Gente, a gente sentou na mesa do restaurante, né? Do lugar que ficava ali perto da faculdade. A gente sentou. Ele falou assim, vou embora. Eu falei assim, como assim vai embora? Não, meu amigo que vai me dar carona, nós vamos embora, não sei o quê. Ah, eu fiquei super triste, né? Ali era a oportunidade que eu tinha, né? Para realmente, fora da faculdade, saber qual que é a do Felipe, né? Gente, deu uns 20 minutos, minha amiga falou assim, Débora, você não sabe. Olha o que ele acabou de postar. Tava jogando videogame. Foi embora para jogar videogame. E eu de roupa nova. O que eu vou fazer com essa roupa? Olha que mancada, meu amor. Verdade. Comprei uma roupa nova, foi no pastel e ele foi embora. Mas aí a gente acabou se tornando amigo. E eu conversava muito com ele, eu desabafava muito com ele. Eu estava passando por um período da minha vida muito difícil. Um período que eu queria abandonar tudo. E eu já, assim, hoje, vendo a nossa história, eu sabia que isso era fruto de oração. Eu sabia que isso era fruto de que alguma coisa estava prestes a mudar. E eu não queria ser mais eu. Eu queria, assim, não queria ser mais eu. Eu queria, de alguma forma, mudar. E essa mudança estava chegando. E aí, um dia, numa prova, aí a gente já estava conversando muito, a gente conversava demais. Ah, deixa eu contar como que eu consegui o telefone do Felipe, né? Eu era muito migué. Eu falei assim, a gente estava fazendo um trabalho junto. Aí ele falou assim, eu vou te mandar não sei o que do trabalho, vou te mandar pelo Facebook. Eu falei assim, não, manda pelo WhatsApp. Vou te passar meu número para você. Aí, numa prova, ele sentou do meu lado e ele contou o que ele era. Que ele era filho de pastor, a vida que ele fazia. E aquilo doeu muito no meu coração. Porque eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que abandonar tudo. Se eu quiser... Gente, e assim, não era nada programado. Eu não sabia se isso ia dar certo. Não era nada programado. Nada. E ele falou assim, eu sou filho de pastor, nasci dentro da igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu, que responsabilidade. Aonde eu fui me meter? E agora?
Mas eu queria mudar, eu estava disposta. Eu estava disposta a mudar e eu estava disposta a pagar o preço. Eu ansiava em mudar, eu ansiava em deixar quem eu era, deixar tudo para trás. E eu ansiava por algo novo. Eu ansiava por Jesus. E eu não sabia, né? E isso era fruto de oração dele, que ele já orava por mim, ele já estava gostando de mim. E aí, quando ele contou isso, a gente ainda se tornou mais próximo ainda. A gente se falava muito, muito, muito no WhatsApp. Até que um dia, eu dei uma carona para ele, porque ele morava, assim, perto da minha casa, né? Eu dei uma carona para ele, eu cheguei em casa, aí ele mandou uma mensagem. E aí, chegou bem? Eu falei assim, não, eu cheguei, tá tudo bem. Aí ele falou assim, aí a gente começou a conversar, a gente ficou quase 1 hora conversando. E eu já estava gostando muito dele, meu coração doía, assim, de tanto que eu estava gostando dele. Aí eu falei assim, ó, eu preciso te falar uma coisa. Eu acho que eu tô gostando de você. Aí ele falou assim para mim, eu também acho. Eu falei, eu também acho o quê? Aí ele ficou um tempão, demorou para responder. Ele falou assim, eu também tô gostando de você. Gente do céu, eu quase caí da cama. Eu quase desmaiei, porque assim, eu já estava gostando dele tanto, que doía. Eu gostava muito dele, assim, eu amava ele e eu queria viver um novo com ele. Eu estava disposta, eu queria me converter, eu queria que ele me discipulasse, eu estava disposta a mudar e a fazer o que Jesus quisesse fazer comigo, eu estava disposta. E é aí que entra a honra, sabe? Eu estava disposta a mudar. E aí, quando a gente começou, e aí eu falei para ele, a gente conversou, e ele começou a me discipular, e foi assim um processo de conversar com os pais dele, conversar com a minha mãe. No começo, eu lembro que eu ia vir para Novo Horizonte, ia ser aniversário do Fê, né, Fê? Aí a mãe dele falou assim, eu estava com a mala no carro. A mãe dele falou assim, pede para ela subir. Que a gente só tinha se conhecido na pizzaria, né? Aí sua mãe falou assim, pede para ela subir. Aí ele falou assim para mim no carro, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Você tem certeza mesmo? Eu falei, eu tenho certeza. Você não quer ir embora? Pode ir embora. Eu falei assim, não, eu tenho certeza. Aí, peraí, que o tempo acabou. Eu tô acabando, só mais um minutinho. E aí, eu subi lá no apartamento, eles conversaram comigo, né, explicaram tudo que o Felipe significava e significava para a igreja, tudo que ele valia, e realmente ele era diferente. Quando eu me lembrei dele abrindo a porta da faculdade, e quando eu me apaixonei por ele, eu percebi que ele realmente era diferente. E ela falou assim, ó, Felipe não vai poder, você não vai ir para Novo Horizonte esse final de semana, que o Felipe ainda não conversou com o pastor dele. O Felipe não tem a bênção do pastor dele. Depois que o pastor dele liberar, aí sim você vai poder ir. E nesse dia, eles oraram por mim, nesse dia eu aceitei Jesus, eles fizeram uma oração comigo, e a nossa história começou dessa forma, né? Começou com uma disposição de conversão, sabe? Não é errado você gostar de uma pessoa e falar assim, mas eu gosto de uma pessoa, ela não é da igreja, ela pode se converter? Ela precisa estar disposta a se converter, estar disposta a estar sobre uma cobertura. Ela precisa estar disposta, não é errado, porque a nossa história começou assim. Eu não era cristã, mas eu estava disposta. Eu queria Jesus, eu queria conhecer Jesus, eu queria me converter, eu estava disposta a pagar o preço que fosse, eu queria, era isso que eu queria, amém? Então não é errado você gostar de uma pessoa, né? Talvez ela não esteja dentro da igreja, mas ela precisa estar disposta a estar na igreja e amar Deus sobre todas as coisas, amém? Então não é errado, mas percebam a diferença. Ela não pode te levar para o mundo. Você precisa trazer ela. Amém? Eu não tenho mais tempo, né, Fê? Nosso tempo acabou.
Mas eu queria deixar aqui um recado. Peraí. Só completando, só para ficar bem claro, né? Que quando a gente começou a namorar, sentou eu, minha mãe e meu pai sem ela saber, e a gente combinou o negócio nós três. A gente falou o seguinte: olha, tudo bem, a gente está com paz no coração, nós abençoamos vocês para iniciar o namoro, mas o marco disso tudo, para que realmente seja, Deus confirme mesmo que vai ser ela a mulher da sua vida, porque a gente estava namorando para casar, não estava namorando para se conhecer, né? Ela vai ser a mulher da sua vida se ela espontaneamente quiser se batizar no batismo que ia ter depois de 4 meses que a gente combinou. E ela falou, minha mãe falou assim: você não pode falar isso para ela, senão você vai estar quebrando esse combinado com a gente. Eu falei, beleza. E eu não falei para ela. E 2 semanas antes, quando foi avisado que teria esse batismo, né, eu querendo querendo falar, né, viu? Você não vai querer, não. Mas eu não falei. Ela virou e falou assim: não, eu quero me batizar, como é que eu faço? Então, realmente, Deus levou isso, né? E o errado é se eu começasse a namorar ela e ela continuasse nas gandaias, na vida dela, mas ela foi transformada, amém? Mais alguma coisa, minha vida? Estamos atrasados. Irmãos, feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Alguém vai falar antes do intervalo? Vai falar? Feche seus olhos para a gente fazer uma oração e o Lubão vai, para a gente ter um intervalo aqui. Senhor, obrigado por esse primeiro momento dessa noite. Ó Pai, eu sei que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer com a gente hoje. Pai, que isso que eu falei, ó Deus, sobre a honra, ó Deus, sobre, Deus, a honra ao Senhor, a honra aos nossos líderes, aos nossos pais, aos nossos pastores e honra ao nosso cônjuge, venha fazer muito sentido para nós e que nós possamos transformar a nossa vida para ser, ó Deus, Deus, receber de Ti, ó Deus, as coisas por conta de estar alinhado com a honra que vem do céu. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Obrigado. Obrigado, pessoal.